Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você hoje para o dia da nossa leitura, o dia 165. Nós estamos lendo 2 livros da Bíblia intercalados. A Bíblia ela é composta de 66 livros. E nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas e 2 Samuel, né? Eles estão entrelaçados nas nossas leituras, né? A gente está fazendo um pouco lá, um pouco aqui, e a gente está vendo, né, como eles se complementam a história da dinastia de Davi. E na leitura do dia anterior, nós lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 20, 21 e 22. Agora eu quero convidar você a ler 1 Crônicas, capítulo 22. Hoje é o dia 165 da leitura, ou seja, ainda há 200 dias para nós lermos, ou seja, estamos quase chegando na metade de toda as Sagradas Escrituras da leitura. Até aqui Deus nos sustentou. Então, abra sua Bíblia e eu convido então a você acompanhar comigo a leitura do dia 165, 1 Crônicas, capítulo 22. Versículo 1 diz assim: Então Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor, Deus, o templo do Senhor Deus, e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e as dobradiças e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe havia trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo. Começarei desde já fazer os preparativos. Assim, antes da sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar o seu filho Salomão e lhes ordenou que construístes o templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo para honrar ao nome do Senhor, meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas que lutou, derramou muito sangue diante de mim. Por isso não será você que construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho, que será um homem de paz, darei ele descanso de seus inimigos e de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu serei o seu pai. Eu estabelecerei o seu trono e o seu trono sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhes dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer os decretos e estatutos do Senhor. Ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais da construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, uau! 35.000 toneladas de prata,
e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros, artesãos de todo tipo. Peritos dos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra, que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que o ajudasse Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com você, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor. Entregou-as em minhas mãos e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem ao Senhor, seu Deus, e todo o teu coração, de toda a tua alma. Construa santuário do Senhor, Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor. Capítulo 23. Quando Davi já era bem idoso, nomeou o seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000 de todos os levitas. 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor e 6.000 para ser oficiais e juízes. 4.000 para ser guardas das portas e 4.000 para o louvor do Senhor com os instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs descendentes dos 3 filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, filho de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel e o chefe da família Zetã e Joel. Esses foram chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Jate, Ziza, Geus e Berias. Jate era chefe da família e Ziza o segundo. Geus e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. 4 descendentes de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas e queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, os filhos foram contados com a tribo de Levi. Filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabis, chefe da família, e Reabis teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Izar foi Selomite, chefe da família, e os descendentes de Hebron foram Gerias, chefe da família de Amarias, segundo Jaizel, o terceiro de Jecameão, e o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família de Isias, e o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali e Mussi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos. Teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas e os filhos de Quis. 3 descendentes de Mussi foram Mali, Eder e Jeremote. Esses foram os descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais, a fim de que se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse: o Senhor, Deus de Israel, nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo, nem seus utensílios de um lugar para o outro. De acordo com as suas últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço de todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes e os descendentes de Arão no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios
e das salas laterais, ajudava a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença colocados sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermento e dos pães assados em azeite da mistura das massas. Eram responsáveis ainda para verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graça e louvor. Ajudavam os holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados e nas festas da lua nova e todas as outras festas fixas. Número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguia todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. Assim, sob a supervisão dos sacerdotes e os descendentes de Arão, os levitas guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres nos serviços da casa do Senhor. Capítulo 24. Os descendentes de Arão e os sacerdotes foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tinha filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos de acordo com as suas responsabilidades, e os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos, e Itamar em 8, pois haviam mais chefes de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho de Levita, Natanael foi o secretário e anotou os nomes das tarefas na presença do rei. Os líderes sacerdotes Zadok e Amileque, filhos de Abiatar, chefes da família, dos sacerdotes e dos levitas, os descendentes de Eleazar e Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu a Jeoaribe, a segunda a Gedias, a terceira a Arim, a quarta a Serion, a quinta a Malquias, a sexta a Miamin, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona Jesuá, a 11ª de Eliacibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezibeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apsis e a 19ª de Petaias, a 20ª para Zequiel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu e a 23ª para Delais, a 24ª para Mazias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe havia sido designada na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seus antepassados Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Outros chefes de famílias descendentes de Levi foram os descendentes de Arão, Sebuel, os descendentes de Sebuel, Gedias, os descendentes de Reabias e Isias, e os descendentes de Izar, Selomite, os descendentes de Selomite, Jate, os descendentes de Hebron, Gerias, chefe de Amarias, segundo Jaziel, o terceiro de Jecameon, o quarto, o dos descendentes de Uziel, Mica, os descendentes de Mica, Samir e Isaías, irmão de Mica, os descendentes de Isias, Zacarias, e os descendentes de Merari, Mali e Muzi, os descendentes de Jazias, Beno, os descendentes de Merari por Jazias, Beno, Seão, Zacur e Biri. Os descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos. Os descendentes de Quis, Jeramel. Os descendentes de Muzi, Mali, Eder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com as suas famílias. Com os descendentes de Arão, e suas tarefas foram designadas por sorteio,
sem distinção de idade, nem de posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok a Aimeleque, e os chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. E assim encerra mais um dia, né? 165. Nós iremos continuar, né? A leitura ainda em 1 Crônicas, mais um dia de leitura de 1 Crônicas, e voltaremos para o segundo livro de Samuel, né? Nós estamos caminhando para o final dos livros, né? Dos dois livros, né? 1 Crônicas e 2 Samuel. Primeira Crônicas tem 29 e 2 Samuel também. Estamos chegando aí no finalmente desses dois livros. Iniciaremos um outro livro, né? Acho que um outro livro bem extenso, que é Salmo. Bom, quero então convidar você, né, a encerrarmos, como sempre, né, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de lermos as suas escrituras. Maravilhoso Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui perante a sua presença para agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de termos as tuas sagradas escrituras em nossa língua, que nós possamos compreender, conhecer e gravar em nossas mentes e corações os seus ensinamentos, Pai. Nos ajude com o poder do Teu Espírito para sabermos como orar, como jejuar, como buscar conhecimento da Tua Palavra e praticar sobre sabedoria às pessoas que estão ao nosso redor. Perdoe as nossas falhas, mais uma vez, nós pedimos, e que o Senhor continue nos sustentando nessa caminhada da leitura. No nome santo de Jesus, amém. Deus seja louvado. Te agradeço mais uma vez por estar aqui juntamente comigo. Você que ainda não é inscrito no canal, aqui ao final vai ter uma imagem no meio. Você clica nessa imagem, se inscreve no canal e ativa o sininho. Também tem 2 cards, um para a leitura do dia anterior e o outro para a playlist de todos esses dias. Que Deus te abençoe. Se Deus me permitir, estaremos continuando a leitura 166 ainda em 1 Crônicas. Nos vemos na próxima leitura.